Descobrimos como combater quase todas as infecções bacterianas graças aos antibióticos. Imaginar a vida sem antibióticos é assustador, já que infecções como tuberculose eram vistas como sentença de morte. De onde eles vieram e qual a relação entre melão podre e antibiótico? Por que deixam de funcionar em algumas pessoas? Neste episódio do projeto Quero Perguntar, com Sasha Albaum, respondemos perguntas sobre temas difíceis de acreditar. Seus likes e comentários ajudam a promover este vídeo. Graças a eles, mais pessoas assistem ao nosso conteúdo. E não se esqueça de se inscrever. Obrigada! No Egito Antigo, certas civilizações usavam pão mofado em feridas para aproveitar seu efeito antisséptico. Na Índia, China e Rússia, cebola e alho eram vistos como antibióticos. O alho era amplamente consumido. Esses métodos funcionavam às vezes, pois as pessoas não sabiam qual substância ajudava nem a dosagem certa. Sinceramente, não acredito que isso fosse uma prática tão clara e comum em que todos soubessem que, ao ter uma ferida, infecção ou gangrena, deveria-se usar pão embolorado. Provavelmente envolvia mofo, diversas especiarias, vinho e ópio. Colocar pão embolorado ali, duvido que liberem antibióticos suficientes para ajudar numa doença grave. Antibióticos são substâncias de origem biológica produzidas por micro-organismos que possuem ação antimicrobiana combatendo micróbios. Geralmente, antibióticos são substâncias que eliminam bactérias. Em 3 de setembro de 1928, o microbiologista britânico Alexander Fleming retornou das férias ao laboratório. Antes das férias, o cientista trabalhava com Staphylococcus aureus, cultivando-o em dezenas de placas de Petri. Esse é um recipiente laboratorial especial usado para várias pesquisas. Fleming era desorganizado e seu laboratório vivia bagunçado, mas isso acabou sendo uma vantagem. A cientista começou a examinar os recipientes para entender o que havia mudado, e em uma das placas ela viu que, além do Staphylococcus, havia também uma mancha de mofo crescendo. Mas o que surpreendeu Fleming foi outra coisa. A área entre o Staphylococcus e o mofo Penicillium notatum estava limpa, como se o mofo liberasse algo que impedisse o crescimento das bactérias. Inicialmente, a cientista chamou a substância de suco de mofo, depois passou a se chamar penicilina, em referência ao mofo Penicillium notatum. Isso é chamado de zona de clareamento, ou seja, o mofo liberou algo no meio de cultura que matou as bactérias ao redor. Ele percebeu que os penicilos liberavam algo, certo? De fato, há penicilina ali, mas novamente, microbiologistas não são bioquímicos. Os microbiologistas basicamente se dedicam ao cultivo, à verificação da atividade de várias substâncias que foram liberadas, mas, para isolar essas substâncias, são necessárias outras pessoas. Por isso, mesmo após uma década da descoberta dele, ninguém reivindica, pois não sabem o que fazer com isso. Não era a especialidade dele, certo? Isso deveria ser feito pelos bioquímicos. E foram os bioquímicos que, de fato, isolaram, testaram, concentraram e colocaram em produção em massa. Em 1939 começou uma guerra na Europa. Howard Florey, Ernst Chain e Norman Hitley receberam apoio da Fundação Rockefeller em Nova York para avançar os estudos de Fleming na Universidade de Oxford. O laboratório virou uma fábrica de penicilina. As cientistas faziam experimentos, testavam em animais e cultivavam o mofo em recipientes variados para obter penicilina suficiente. Em 1940, cientistas mostraram que o medicamento protegia camundongos de bactéria mortal e iniciaram testes em humanos. Um policial local de 43 anos se arranhou em uma rosa e a ferida foi infectada, atingindo os olhos, os pulmões e o rosto do homem. O tratamento com penicilina melhorou seu estado e todo o estoque nacional foi usado no policial. Após 10 dias estáveis, seu estado piorou sem o medicamento. Um segundo ciclo do remédio poderia ter salvado o homem, mas não havia mais, e ele morreu. Ao verem o resultado da penicilina, Florey e Chain quiseram disponibilizar o medicamento às tropas britânicas. Elas entendiam que muitos soldados morriam não por causa das bombas, mas por infecções causadas por pequenos arranhões ou ferimentos. A Inglaterra estava sob bombardeios constantes. Para se proteger, as cientistas impregnaram seus casacos com mofo, pois os esporos sobrevivem bastante no tecido. Assim, se alguma cientista fosse capturada ou precisasse fugir, a substância estaria com elas, permitindo recriar o remédio. Em 1941, Florey buscou ajuda nos Estados Unidos da América, pois o país ainda não estava na guerra e as farmacêuticas lá não estavam tão sobrecarregadas quanto na Inglaterra. A entrada dos Estados Unidos na guerra mudou tudo, com milhares de americanos morrendo.
A penicilina passa de interesse científico das farmacêuticas locais à necessidade médica. Os americanos identificaram o tipo de mofo de Alexander Fleming e dos cientistas britânicos, mas essas amostras não bastavam para a produção em massa. A busca continuou. Os cientistas contrataram uma mulher chamada Mary Hunt, que ia todos os dias ao mercado procurando diferentes tipos de legumes e frutas mofados. Em Peoria, onde ocorriam os experimentos, ela ficou conhecida como Mary Mofada. E então, um dia, a mulher trouxe para o laboratório um melão que estava coberto de mofo, e foi justamente esse melão que mudou tudo. Desse mofo surgiu a tecnologia para a produção em massa da penicilina. Durante todo o ano de 1943, a produção de penicilina foi a prioridade número 2. A prioridade número 1 eram as tentativas de produzir a bomba nuclear. Cultivaram o mofo em grandes tanques com agitadores elétricos e passagem de ar. No fim de 1942, havia penicilina americana para menos de 100 pessoas. Em 1943, já eram 21 bilhões de doses, e em 1945, 6 trilhões e 800 bilhões. Começou uma era nova. Nós entendemos que podemos tratar infecções bacterianas de forma eficaz, que existem medicamentos, eles existem na natureza, que podem ser encontrados, que é possível é possível descobri-los. Eles, ao que parece, são diferentes, podem ser isolados, podem ser concentrados e podem ser introduzidos no sangue humano. Iniciou-se uma nova fase na microbiologia e medicina aplicada em relação a substâncias antimicrobianas. Encontraram uma maneira de combater quase qualquer infecção bacteriana. Foram os antibióticos que permitiram isso. Em 1945, Fleming, Chain e Florey receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina pela descoberta da penicilina e seu efeito curativo em várias doenças infecciosas. A penicilina e outros antibióticos que surgiram nas primeiras décadas do pós-guerra revolucionaram a medicina. A maioria das bactérias patogênicas foi derrotada. Mas, como sempre, há um importante mas. Ainda Fleming notou o surgimento de bactérias resistentes à penicilina e já alertava: sejam cuidadosos. Hoje, vemos bactérias resistentes a quase todos os antibióticos. Isso se chama multiresistência ou resistência múltipla. Esse é um problema muito grande do mundo moderno. Usamos antibióticos sem controle em todos os lugares. Mas quanto mais antibióticos aparecem no meio ambiente, maior a chance de surgirem bactérias resistentes a eles, e maior será a população dessas bactérias. E quanto mais avançamos nesse mundo de uso excessivo de antibióticos, mais entendemos que deve haver um controle rigoroso sobre esses medicamentos, que eles devem ser tomados apenas com receita, em dosagens estritamente definidas, e, o mais importante, que a pessoa os utilize corretamente. Se você tomar o antibiótico por menos tempo que o médico receitou, pode criar bactérias resistentes. Se algo acontecer e você perceber que pode ficar sem o antibiótico, fique sem ele. Se usar sem controle, você coloca não só a si mesmo, mas toda a sua família em risco. Ou seja, mais uma vez, nós, por exemplo, em família, temos um fundo microbiano comum, mais ou menos. Nós trocamos bactérias o tempo todo porque nos abraçamos, nos beijamos e assim por diante. Comemos nos mesmos pratos. Se de repente você desenvolveu bactérias resistentes a antibióticos dentro do seu corpo, há uma grande chance de que você transmita essas bactérias para seu cônjuge, filhos ou pais. De repente, algo grave pode afetar seus entes queridos, talvez por bactérias resistentes que você cultivou e transmitiu a eles. Essas perguntas serão desagradáveis para você. É uma arma poderosa, mas cada uso reduz sua eficácia para você e seus entes queridos. Como viver depois? Como assim? Como? Como sempre, é preciso viver com consciência. Esperamos que tenha gostado. Comente. O que você gostaria de perguntar? Até breve.